Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, muita paz nesse período de isolamento social que todos nós, dentro da sua possibilidade, estamos vivendo. Importante abordar assuntos da espiritualidade que vão nos manter em equilíbrio para enfrentar os desafios que nós temos pela frente. E nada melhor do que realizar periodicamente o culto no lar, o culto do Evangelho no lar que Jesus nos ensinou. Vamos a algumas falas importantes que vão nos iluminar o nosso caminho por meio da execução do culto no lar diário, que está muito bem explicado no livro Jesus no Lar, que foi psicografado por Chico Xavier por meio do espírito Neio Lúcio. É um livro que nos narra toda a pedagogia do culto no lar enquanto encarnados, todas as diretrizes de segurança para que nós possamos higienizar o nosso lar. É importante diferenciar lar de casa. Casa é uma construção arquitetônica desprovida de qualquer princípio moral. É só uma construção. Muitos hoje vivem em casas, daí os seus desesperos e as suas angústias. Nós precisamos transformar nossas casas em lares. Lares que Jesus frequentaria porque nós teríamos muita alegria da sua presença e não nos envergonharíamos de chamar Jesus meramente para a nossa casa. Então é importante que a gente faça uma mudança periódica desse conceito e principalmente de uma vivência de casa para lar. Lar é um ambiente sagrado onde o amor, a paz e a paciência devem reinar para a gente conviver com nossos irmãos com uma diversidade de carismas. Nesse sentido, a figura do Cristo ainda se configura sob duas concepções. Jesus como um personagem teológico que esteve entre os homens e buscou exemplificar suas mensagens. Essa é uma visão de Jesus muito carente, muito pobre, muito materialista, de que um homem esteve entre nós, segundo muitos acreditam, buscando promover uma revolução social política, que não é verdadeiro. E há Jesus como benfeitor providencial, que nos auxilia a vivenciar e a vencer nossas crises no cotidiano de provas e expiações num planeta de transição, que é o que nós estamos vivendo. A segunda concepção, que é Jesus como o governador do planeta, o benfeitor providencial, é a versão real. E para vencer as crises que nós mesmos criamos, é preciso convidar Jesus a habitar nosso lar, enriquecendo esse ambiente de luz, amor, resiliência, resignação, perdão e esperança. Emmanuel nos diz que, quando o Evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. Daí a importância de trazermos a prática diária do Evangelho para nosso lar. Isso reside na importância de nos convertermos em semeadores ativos do amor infinito de Jesus. Portanto, de acordo com Emmanuel, o culto no lar é o bálsamo, é a higiene de todas as impurezas que muitas vezes nós trazemos da rua ou das nossas práticas ainda equivocadas moralmente. O culto cristão no lar foi inaugurado por Jesus. Numa noite estrelada, quando Jesus chega ao lar de Simão Pedro, e após um breve diálogo com os que estavam lá presentes, Jesus mudou o rumo da prosa, buscando desenvolver uma pedagogia, buscando didatizar
o que seria inaugurado naquela noite, que seria o culto no Evangelho do Lar, o primeiro culto de Evangelho no Lar de Simão Pedro, um dos seus apóstolos. Nesse ínterim, Jesus pergunta a Simão Pedro sobre as funções de cada profissional. Isso é narrado no capítulo 1 do livro Jesus no Lar, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. E ao perguntar a Simão Pedro sobre as funções de cada profissional, Jesus obtém de Simão Pedro a resposta que um bom profissional sempre executa com esmero e carinho as suas ações. Após essa resposta de Simão Pedro, Jesus fala a todos os presentes: o mesmo se dá com o nosso lar diante do mundo. O lar que habitamos é a nossa primeira escola e o primeiro templo da alma. A primeira escola e o primeiro templo da alma. O lar é o ambiente propício para a nossa reforma íntima, para o começo de uma reforma íntima, de modo que a gente possa, no meio social, nos grupos sociais, nos ambientes que a gente frequenta, iluminar com falas responsáveis, com pensamentos positivos, com tomadas de decisão que estão conectadas com Jesus, com a moral cristã. Para Jesus, a paz do mundo começa sob as telhas de cada lar, pois é no interior de cada lar que se aperfeiçoa a paciência, o perdão, o amor ao próximo. Nesse contexto, Jesus inaugurou, sentado à mesa de Simão Pedro, a sementeira da felicidade, da paz e da conversação sadia, ou em outros termos, Jesus inaugurou nessa noite estrelada o primeiro culto cristão do Evangelho no lar. Observe que o culto do Evangelho não ocorreu junto à multidão, mas sim num singelo domicílio de pastores e de animais. Por que foi escolhido esse ambiente? Porque é na simplicidade que nós nos autoconhecemos, que nós nos encontramos com Jesus. Não é necessário templos com colunas de Salomão, com cadeiras caras, com altares suntuosos. Nós precisamos da tranquilidade, da simplicidade, da humildade que Jesus pregou e exemplificou entre nós. Daí, qualquer cantinho dentro do nosso lar, que nós nos sintamos bem, nos sintamos tranquilos, deve ser o ambiente para que nós realizemos o culto do Evangelho no lar, com a nossa água fluidificada, com livros do Pentateuco Espírita, com o livro Jesus no Lar, psicografado pelo Chico, com todo o auxílio, do espírito Neio Lúcio, com conversações e reflexões críticas e sadias que vão balsamizar o nosso espírito e o nosso ambiente chamado lar. É a partir desse primeiro capítulo que nós iniciamos conversações diárias que vão ser divulgadas para todos aqueles interessados em executar um culto no lar que nos vai possibilitar o reequilíbrio diante de uma situação desafiadora como a que vivemos. O acaso não existe. Nós entendemos muito bem as leis de causa e efeito. Estamos apenas vivendo um momento desafiador para o espírito e por isso temos que ser extremamente responsáveis, seguindo todas as normas de saúde, porque há espíritos encarnados sendo inspirados diariamente por médicos, cientistas do mundo espiritual. São esses espíritos inspirados que nós devemos seguir, porque eles têm a verdade divina. Devemos cuidar uns dos outros
ficarmos no momento em nossos lares e orarmos por todos os profissionais que estão na linha de frente de uma pandemia que vai passar, mas é um ensinamento muito precioso para o espírito, tanto encarnado quanto desencarnados. Nós precisamos valorizar o lar que vivemos e, principalmente, valorizar o maior lar que Jesus, governador do planeta, nos deu, que é o planeta Terra. Que essas reflexões possam servir para acalmar os corações, para que cada um se reequilibre diariamente e, por meio de preces, ações efetivas, responsáveis e o culto no lar, nós possamos passar por esse momento de mãos dadas com Jesus e de braços com nosso Deus, nosso Pai. Muita paz, fique em casa, auxilie seus vizinhos, pratique a solidariedade, doe o que você não precisa mais, porque muitos irmãos nesse momento vão precisar de doações e de todo o nosso amor. Muita paz e um beijo no coração.